Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Hoje vamos estudar Sorte das Crianças após a Morte. Esse consta no livro O Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências. Meu nome é Paulo Ramos, para vocês que já me conhecem, para os que não, aí está, o meu nome, Paulo Ramos. Trago a frase de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. Nosso livro, o Livro dos Espíritos, tradução da editora LAC, de José Herculano Pires. É a melhor tradução da codificação espírita. Eu sempre recomendo para todos vocês. Da editora LAC, traduzido por José Herculano Pires. O nosso livro, o Livro dos Espíritos. Vamos à nossa vinheta e vamos iniciar logo os nossos estudos. Na questão 197 do Livro dos Espíritos, nós temos o item 5, Sorte das Crianças após a Morte. Está no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? Os espíritos respondem: às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Temos crianças, que com 14 anos de idade, às vezes até menos, já ingressam nas faculdades. Às vezes é bem mais evoluído do que os pais, porque já viveu bem mais e possui maiores experiências e conhecimentos. Na questão 197A, pergunta Kardec: o espírito de uma criança pode, então, ser mais adiantado que seu pai? Isso é bastante frequente. Não vedes tantas vezes na Terra? Recentemente vi um artigo no Google informando de uma criança, de um jovem, de seus 15 anos de idade, mais ou menos, 16, e disse que ele iria estudar na faculdade, iria aprender física quântica e ia provar a existência de Deus. Interessante, né? Fiquei bem gravado essa informação desse jovem de 15, 16 anos de idade, já na faculdade nos Estados Unidos. Questão 198. O espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Essa é uma ideia que tínhamos, de que quando a criança morria, ia ser logo um anjinho no céu. Mas os espíritos respondem: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já havia adiantado. Então, essa ideia de a criança morrer em tenra idade, ir logo para o céu, não é correta. Se ele não fez o mal, também não fez o bem. Então, tem que passar pelas provas, pelas experiências, adquirir conhecimentos para atingir o alvo, a pureza espiritual. Resposta: a duração da vida da criança pode ser para o seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. No passado, o sanitarismo era muito precário na face da Terra. Hoje ainda tem suas deficiências, evidentemente, mas no passado as crianças morriam muito porque elas não tinham anticorpos. A higiene não era muito boa, muito bem elaborada, e muitas crianças morriam devido à falta de anticorpos para continuar a sua existência. E tem esse fato também, completar uma vida ou servir de prova ou expiação para os pais. Questão 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Aí, até atingir o alvo. Agora temos um comentário de Kardec que diz o seguinte: se o homem só tivesse uma existência e se após essa sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições quase sempre duras impostas à outra metade?
Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. E continua Kardec. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favoritismo. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. O grifo aí é meu. A lei civil absolve os erros, por considerar que elas, as crianças, agem mais instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos? Tão diferente entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? E finaliza Allan Kardec dizendo: de onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos é que progrediram menos e têm, então, de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas de suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos e a justiça de Deus a todos abrange. Meus amigos, ficamos por aqui. Se inscreva no canal Caminho Espírita. Estamos todos os domingos às 19 horas ao vivo pelo YouTube e às quintas-feiras com os nossos vídeos, estudando sempre a doutrina espírita. Obrigado pela sua participação. Desejo a todos uma ótima semana e muita paz.